Aleluia, graça e paz de Cristo Jesus. Deus nos dá a sua preciosa graça de podermos mais uma vez estarmos aqui diante dele em louvor e adoração, de podermos colocar as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias diante do Senhor neste domingo pela manhã para exaltar o seu nome, para magnificá-lo, porque ele é digno de ser magnificado, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser engrandecido com toda a força do nosso ser, com toda a força do nosso coração. Amém? Eu quero te chamar a atenção para o texto da palavra do Senhor. Esta manhã nós vamos estar dando continuidade à mensagem que começamos no domingo passado, falando sobre fé estrondosa para a noite. Fé estrondosa para a noite. Os textos que nós estamos usando para essa meditação é Salmo 30, do verso 4 ao verso 11, e Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Hoje nós vamos estar mais centrados em Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, e você vai estar aí acompanhando hoje da sua Bíblia, tá? Nós não vamos colocar os versículos aqui, você vai acompanhar da sua Bíblia hoje, aí nós fazemos sua leitura, então vá já correndo, pegando sua Bíblia, abrindo, para que a gente possa ser acompanhado na medida que nós vamos pregando, que nós vamos ministrando, que nós vamos chamando a atenção às verdades das Escrituras, que você possa estar também acompanhando e guardando esses versículos e sublinhando, para que essas verdades elas fiquem entronizados no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pelos seus feitos, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua forma tão maravilhosa de nos cuidar, de nos acercar com o seu amor e com a sua instrução, com a instrução da sua palavra. Fé estrondosa para a noite, ou seja, fé estridente, que causa ruído, que tem som agudo e penetrante, uma fé barulhenta. O Salmo 30, do verso 4 ao verso 11, nos diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltastes o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Este tema, essa fé estrondosa, ela nos fala do momento mais adverso para as nossas vidas, que é a noite, quando nós estamos em um estado de inconsciência, ou perdemos a consciência, e aquilo que nos vem à noite, nós perdemos o controle. Então fala de pesadelos, de circunstâncias que nos sobrevêm em momento mais inapropriado para nós, porque nós não temos controle, não sabemos como fazer, como
como enfrentar este quadro, essa situação. E o salmista vai relatando tudo isso. Ele relata a sua crise no meio da noite, o seu pesadelo. E ele vai aqui colocando situações na presença de Deus. Ele vai fazendo contrastes entre raiva e favor, a batida, né, que é o tempo da ira de Deus, e uma vida inteira, entre tristeza e alegria, entre noite e amanhã. Ele vai contando o início da sua história, tudo isso, né, está na nossa primeira mensagem, e você que está assistindo a partir de hoje, você pode depois nos acompanhar, pegando a primeira parte dessa mensagem, aqui mesmo no Facebook ou no YouTube. Então ele vai deixando pontos e pontos, situações diante do Senhor, ele vai dialogando com o Senhor, ele vai colocando questões sobre questões, situações sobre situações diante do Senhor, ele vai argumentando com o Senhor, né, de uma forma até, parece que buscando manipular a Deus, para que Deus o viesse a socorrê-lo nessa hora tão adversa, nessa hora para ele tão inoportuna, né, que veio, que ele cercou, que ele dorme em arrogância, Senhor de todas as coisas, e de repente, no meio da noite, ele vai perdendo o controle dessas situações, o pesadelo vai vindo e ele vai colocando suas questões na presença do Senhor, ele vai colocando o seu mundo, né, diante do Senhor, para que o Senhor viesse ajudá-lo a lidar com essa situação. E então ele fala que Deus o livrou do pesadelo. Ele diz que ele acorda de madrugada, tinha sido uma noite cruel, uma noite terrível, mas ele diz que essa noite ainda era mais terrível para Deus do que para ele. Por quê? Porque na sua ansiedade, ele tinha deixado a Deus, ele tinha dado a Deus uma tarefa enorme. Minha oração a Deus foi que Deus lidasse com o pesadelo enquanto eu estava assustado, enquanto eu estava desencorajado, enquanto eu estava desanimado. Né? Ele recorre a Deus como o único recurso. Ele grita em desespero na sua noite, no seu pesadelo, dizendo: ó Senhor, cuida disso aí para mim. Ó Senhor, o Senhor que trate disso aí, porque isso vai além de toda a minha força, isso vai além de toda a minha capacidade. Eu estou assustado, desencorajado, desanimado. Isso que me sobreveio, o Senhor me veio para me prostrar, me veio, Senhor querido, para gerar terror, temor, medo, angústia na minha alma. Ele diz, não sabia se Deus responderia. Essa é a forma com que ele vai se expressando no salmo. Mas ele diz que ele não tinha alternativa. Durante a noite eu queria buscar outra ajuda. Mas à noite, no pesadelo, claramente Deus é a única fonte de ajuda. Então imaginei minha surpresa e alegria, depois que ele faz tudo isso, que ele argumenta com Deus, que ele argue com Deus, que ele coloca diante de Deus o cuidar deste pesadelo, dessas coisas que vieram de sobremaneira forte, terrível demais, para que ele pudesse, de alguma forma, lidar com tudo isso. Aí ele diz, então imagine minha surpresa e minha alegria. Quando o dia seguinte chegou, a minha vida foi curada pela obra oculta de Deus que resolve todos os meus pesadelos. Ele vai colocando, ele vai clamando. No meio da sua batalha, vai nascendo uma fé, né? Uma fé estrondosa, um grito, porque ele não tinha mais a quem socorrer.
ele não tinha mais a quem buscar a solução, ele não tinha em quem buscar ajuda. Então ele vai a Deus, ele não vai a Deus com partes, ele não vai a Deus com um pé em possibilidades humanas, ou se atendo ou confiando que pudesse de outra parte também vir o socorro, como aquele que pede a Deus e pede aos homens ao mesmo tempo, aquele que se divide e espera que uma solução venha de qualquer lado que for. Não, a sua fé surge porque ele tem consciência no meio do seu pesadelo que só Deus poderia ser com ele. Então ele começa a gritar e clamar com todo o conhecimento que ele tinha de Deus, embora ele mesmo diga durante o salmo que Deus havia se ausentado. Ele vai deitar em arrogância, mas ele diz que de repente Deus tira o rosto dele, Deus vira o rosto, e aí ele sucumbe a tudo que ele tinha de segurança, tudo que ele tinha de certeza em si mesmo desaba. E ele vai a Deus e ele grita em desespero, ele diz, olha, eu não sei se Deus ia me ouvir, mas eu não tinha mais para quem gritar, eu não tinha a quem mais apelar. Mas ele diz, olha, a minha surpresa foi enorme, porque quando o dia seguinte chegou, a minha vida foi curada de forma oculta. Eu não vi o cuidado de Deus, porque eu simplesmente desabei no meu sono e no meu pesadelo, mas eu transferi esse pesadelo para Deus, disse, Deus, cuida disso, porque eu não tenho condições. Deixa-me falar sobre a manhã seguinte. De manhã, dei graças a Deus. Tornastes o meu pranto em dança alegre. Oh, aleluia. Transformastes, mudastes meu luto, meu lamento, meu pranto em dança. Olha que mudança tão radical, de vestes de luto. Agora ele está com vestes de alegria, vestes de dança. Tirastes o meu pano de saco e me cingiste, me vestiste de alegria. O verso 12 diz, para que o meu espírito, ou o meu coração, te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei, ou seja, te louvarei para sempre. Ele frisa, e nós frisamos aqui, pense nisso, luto por dança. Que mudança extraordinária. Esse foi o resultado da sua fé estrondosa, do seu grito de desespero, de angústia, de agonia. Quando ele questiona Deus e coloca, Senhor, que lucro há na minha morte? Se eu morrer, Senhor, lá no túmulo, o meu pó vai te louvar, Senhor? Não vai te louvar. E ele vai argumentando, dizendo, Senhor, eu faço parte do louvor, eu canto, e se eu parar de cantar, quem vai cantar a ti? Quem vai ocupar o meu lugar, Senhor? Vai ser menos uma voz. E ele vai colocando todas essas questões, e para a sua surpresa, Deus o atendeu, porque ele, no seu grito de desespero e na sua forma até inadequada de falar com Deus, mas era a sua fé de desespero, era o seu grito. E aí roupas fúnebres foram trocadas por roupas de alegria, de festa. Uma nova vida, um novo dia, uma nova chance. É este o Deus que nós servimos e adoramos e que viemos esta manhã lhe prestar cultos. Um Deus que nos oferece coisas novas. Depois do pesadelo, no meio da noite, o pesadelo que ele mesmo cuidou, o pesadelo que ele mesmo nos sarou dele, porque nós não tínhamos nenhum outro meio de sermos curados. Entenda isso. Deus é apresentado pelo salmista e é apresentado pela Bíblia como a única solução para as questões mais essenciais da nossa existência. Chegue a Deus nesta manhã com todo o teu ser. Chegue a Deus nesta manhã com o seu coração. O adore com a intensidade
que ele merece, com a intensidade que ele é digno de ser louvado e adorado. Desde aquela noite escura em que Deus superou o pesadelo, ele vai dizendo: toda a minha vida tem sido uma dança de alegria, de louvor sem fim, de agradecimento sem fim, de bem-estar sem fim. Foi de um extremo para o outro, luto por dança, aleluia. Este Deus que nesta manhã nos atrai a sua presença, perto de Deus, não mais consternado, não mais entristecido, não mais prostrado, não mais escravizado pela situação, pelo pesadelo, não mais amedrontado, mas agora em alegria. E ele vai colocando esta alegria, o caminho além do pesadelo. Estou tão feliz, diz o salmista, por pertencer à comunidade de fé que tem este tipo de padrão de oração, de fé estrondosa no meio da noite, que não se entrega, por mais que a situação seja adversa, que mesmo usando muitas vezes um clamor excessivo, ou uma palavra forte demais direcionada a Deus, no fundo não era, ele não tinha a intenção de manipular Deus, mas ele estava gritando, era o grito da sua fé. Somos nós que temos um caminho além do pesadelo. É isso que a mensagem te traz nesta manhã. É essa reflexão que a Bíblia te leva a fazer nesta manhã, que o salmista te leva a fazer nesta manhã. Temos um caminho além dos pesadelos. O caminho é para um Deus que tem poder até de noite. A noite pode ser tenebrosa para nós, mas não é para Deus. Pode ser insegura para nós, mas não é para Deus. Pode ser de impossibilidades para nós, mas não é para Deus. Até de noite, ele ouve e age. E nós encontramos nossa vida transformada. Diz o salmista: estou surpreso por ter falado com Deus de uma maneira tão exigente. Ouça, seja gentil, me ajude, seja meu auxiliar nessa situação. Ao meu redor há pessoas dizendo: mantenha a boca fechada e lute, e finja que está tudo bem. Este é o problema que muitas vezes acerca o coração de tantos. Estão se diluindo em pesadelos, estão se destruindo em pesadelos, estão perdendo o controle, estão indo para a mais profunda depressão, porque estão tentando ouvir vozes de pessoas que dizem: seja forte, faça de conta que o problema não está aí. O salmista não escondeu, o salmista não disfarçou, ele foi real, e é isso que Deus quer que sejamos diante dele, reais. Porque quem pensa que pode esconder de Deus alguma coisa? Se é ele que sonda o coração, se é ele que vai mais ao profundo do nosso ser. Mas a notícia que me fica clara é que, se formos ousadamente a Deus, coisas estranhas acontecem e causam alegria pela manhã. Aleluia. Vamos aqui a Lucas capítulo 18, que é o texto que nós usamos para enfatizar que há fundamento bíblico para esta ousadia, para esta fé estrondosa no meio da noite. O texto de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre, que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender,
mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Não esmoreça nunca. Persevere em oração. É o ponto que vamos entrar nele agora e que é o último desta nossa reflexão, desta nossa mensagem. Você sabe, diz o salmista, minha experiência é muito parecida com a parábola sobre a oração que Jesus ensinará em cerca de 5 séculos. Né? Esses textos do Salmo, estou fazendo aqui uma adaptação, né? Como se o salmista já soubesse o que Jesus falaria lá no texto de Lucas, no capítulo 18, verso 1. A parábola é sobre uma mulher que insistia, incomodava, até que o juiz lhe desse uma decisão favorável. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Essa é a questão. No meio da noite, no meio do pesadelo, não desanime. A Bíblia diz para mim e para você jamais desanimarmos. Podemos presumir que Jesus ainda está dirigindo-se aos seus discípulos no mesmo amplo sentido deste termo, que está no capítulo 17, verso 2. Ele diz assim: depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Jesus caminhando com os discípulos e de repente começa a preparar os seus corações para a sua partida, ou seja, para o próprio pesadelo dos discípulos, que era estar vivendo na ausência de Jesus, né? Ele lhes diz que durante o longo e cada vez mais difícil período de tempo que precederá a volta do Filho do Homem, seus seguidores na terra ao longo da história, em vez de esmorecer, devem perseverar em oração. O contexto dos nossos dias já estava lá no clamor do salmista, já estava ali nos dias de Jesus, quando ele começa a preparar os corações dos discípulos, embora eles estivessem começando a serem preparados para apregoar as boas novas à face da terra. Mas tempos difíceis viriam, situações difíceis viriam. Eles puderam contar com a presença física de Jesus por um tempo curto, mas que para eles perduraria para sempre. Eles não esperavam e não aceitavam a mensagem que Jesus lhes trazia acerca da sua crucificação. Eles queriam continuar na presença dele e com ele, mas ele vai dizendo da dificuldade dos tempos, e quanto mais se aproximasse o tempo do fim, mais a sua mensagem ecoa o próprio salmista no seu clamor e no seu desespero. Jesus está aqui enfatizando a questão desta viúva para dizer: orem, insistam, não desanimem, por mais que as coisas possam estar adversas, mas nós temos um Deus que está no trono, que é Senhor e que é o Deus dos pesadelos, que interfere nos pesadelos, que ainda hoje está disposto a mudar o nosso pesadelo, o nosso luto, a nossa tristeza em alegria. Suas orações, porém, terão valor. Esses suplicantes serão vindicados, ou vingados, ou restituídos, defendidos, justificados.
Encontraremos resposta no meio das nossas lutas, das nossas perseguições, de tudo aquilo que nos sobrevirá, o que nos sobrevém, o que estamos nesse momento passando? Em resposta a essa pergunta, Jesus conta uma parábola. Seu propósito é mostrar que até mesmo um juiz terreno, um homem ímpio, finalmente tratará com justiça uma viúva que persevera. Toda a questão está aqui na perseverança, e perseverança não é outra coisa do que fé. Perseverança é a fé que não desanima, a fé que não mingua, a fé que vai clamando, mesmo quando as coisas parecem incompreensíveis, as coisas parecem ilógicas, ou vem em momentos que nós nos desabamos, como aconteceu com o salmista. Tudo estava tão bem, tão seguro, ele vai dormir, Senhor de si, e de repente o Senhor lhe vira o rosto, e de repente as coisas viram e desabam na sua vida e no seu ser. Mas este homem não desanima e começa a guerrear com Deus na guerra da oração, da perseverança. Ele usa a fé, ele entende que Deus é soberano. A única questão que ele não sabia naquela hora era se Deus o atenderia, porque Deus havia lhe virado o rosto, mas o seu clamor continuou sendo direcionado a Deus, porque ele não conhecia outro que pudesse resolver aquele problema, que pudesse curar os pesadelos. Mesmo que muitas vezes os nossos olhos não estejam visualizando este Deus, a sua mensagem é: não desanimem, não esmoreça, continue, persevere, não abaixe a sua arma da oração, mas esteja todo o tempo buscando e clamando. E o Senhor usa então essa questão dessa parábola, desse juiz iníquo. E há aqui uma comparação, né, deste homem com o próprio Deus. Quanto mais o justo, santo e amoroso Pai fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, que continuamente clamam a Ele dia e noite. Jesus coloca como uma interrogação: se o juiz iníquo atendeu aquela mulher que perseverava, o que vocês imaginam que Deus fará diante da perseverança de vocês, do clamor, desta fé, deste grito, desta fé estrondosa para a noite, no momento da escuridão? Ele vai continuando dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Jesus associa esse juiz com uma cidade, provavelmente porque é ali que seu auditório esperava que um juiz viesse a exercer sua função, naquela cidade. Esse juiz era anti-Deus e também não tinha respeito pelas pessoas. Ele fazia o que bem queria, sem nunca perguntar o que Deus espera que eu faça. Ninguém mesmo, nem o povo. O que é que o povo em geral aprovará ou desaprovará dos seus atos? Não passava de um desprezível egoísta, de modo que estamos diante de um juiz sem o mínimo amor pela justiça. E no que tange a compaixão pelo oprimido e a devida satisfação em seu caráter de juiz poderia ajudá-lo, não sabia o que era compaixão. Os sentimentos de ternura eram completamente estranhos a ele. Jesus vai dizendo: havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Jesus mostra o cenário do pesadelo, da noite, né? Quer dizer, esse juiz representa e simboliza essa própria noite, uma situação adversa, alguém que não se interessa por nós, situações que vêm, que o único propósito que tem é nos fazer cada vez mais miseráveis. Aí Jesus, depois que descreve o coração ímpio e iníquo deste juiz, ele agora vem para a realidade daquela mulher, que muitas vezes é também a nossa realidade, ou como nós estamos nos sentindo diante da batalha, da luta, do pesadelo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava.
dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. O juiz e a viúva moravam na mesma cidade. Ou seja, naquela mesma noite, no mesmo pesadelo, lá estão as duas personagens. Ele, né, ela a própria noite, e a viúva, aquele que está no meio do pesadelo, eu e você, nós, muitas vezes na nossa vida. Isso leva a uma confrontação. Ela continuava a ir a ele, dizendo: conceda-me justiça contra o meu adversário. Essa viúva tinha sido tratada de forma injusta, por isso ela foi ao juiz esperando que este confirmasse sua reclamação e lhe desse o que a justiça demandava. Provavelmente isso também implicaria no castigo para o oponente, para aquele que estava lhe causando dano. Mas a ênfase aqui, antes de tudo, é sobre a urgente petição da viúva injustiçada de receber o que lhe era devido. O rude juiz recusa terminantemente ter algo que ver com ela. Ela voltou para casa desiludida, porque sabia que a sua causa era justa. Muitas vezes estamos vivendo questões, a nossa causa é justa, mas não encontramos resposta. Levamos diante das situações dos homens, dos juízes desta terra, e não somos atendidos. Esse é o nosso pesadelo, coisas que vêm, que vão além da nossa questão e cada vez nos colocam em um quadro mais e mais adverso. E assim, uns dias depois, ela tentava de novo, com o mesmo resultado, e novamente, então novamente, e assim sucessivamente. Por fim, o juiz estava farto dela. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para que não acontecer que por fim venha molestar-me. Evidentemente, o juiz sabia que a insistência da viúva era justa, mas provavelmente também sabia que ela não tinha dinheiro para suborná-lo e tinha pouca ou nenhuma influência na cidade. Não obstante, foi sua perseverança o que finalmente o venceu, de modo que disse a si mesmo: vou conceder-lhe justiça para que não me não me aborreça. A petição da viúva foi finalmente atendida e ela recebeu o que com justiça lhe pertencia. O verso 6 diz assim: então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Está vendo? Todo o tema, todo o nosso chamado, toda a direção da mensagem das Escrituras, da palavra do Senhor, é que a nossa fé continue estrondosa para a noite, que continuemos clamando, é o que o Jesus está dizendo e incentivando, por mais que seja adverso o nosso quadro, por mais que seja difícil a nossa questão, por mais que seja impossível aos olhos humanos, o que o Senhor espera de nós e que Ele nos motiva e que o Espírito Santo vem ao nosso encontro nesta manhã e nesse dia para dizer que a nossa fé não pode esmorecer, que nós não podemos ficar paralisados e que nós não podemos achar que estamos sozinhos e abandonados, mas que devemos estar colocando incessantemente diante de Deus a nossa petição, clamando a Ele, trabalhando a nossa fé. Há um propósito nessa espera. Há um propósito nessa demora, há um propósito, nós nos achegamos a Deus, nós crescemos em fé, há um trabalho de Deus em nosso favor, quando assim colocamos, e só aqueles que perseveram é que vão conhecer algumas coisas valiosas, alguns tesouros da caminhada cristã, eles só são achados, encontrados no meio da perseverança. Quantos estão desanimando? Quantos estão parados por aí? Quantos estão deixando
que os seus corações se esfriem. A Bíblia diz quantos estão em mornidão, quantos estão aí desistindo, voltando atrás, retrocedendo. E a Bíblia diz que o céu não é para esses, o céu é para os que perseveram. Aleluia! Que haja nesta manhã um ânimo novo, que haja um revestimento, que haja uma unção nova sendo derramada sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, de perseverança. Espera no Senhor, aguarda nele, busca nele, insista diante dele. Ah, mas está demorando. Não! Tem um tempo para tudo. Essa própria parábola vai nos mostrando e vai descrevendo tudo isso. Veja o que foi dito sobre isto em conexão com o versículo 1, né? Então disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Além disso, note que Jesus o significativo título de seus eleitos ou os seus escolhidos para descrever os crentes. Você não é um qualquer, você é um eleito, você é um escolhido. Deus te escolheu, a mensagem do evangelho, do reino chegou a você, ao seu coração. Deus te cuida, Deus te percebe. Deus luta por você, Deus te quer, Deus te ama. Certamente Deus não permitirá que nenhum dos seus escolhidos caia neste desânimo. Ele vem sobre eles e vem nesta manhã mostrando o seu amor, mostrando o seu cuidado. Deus vem sobre nós com uma mensagem de encorajamento, uma mensagem em relação à fé, à nossa crença. E essa mensagem vem dos tempos mais adversos das nossas vidas. Num dos tempos mais inseguros da nossa existência. Todos nós estamos querendo saber quando é que vamos voltar à normalidade. É o assunto que se fala entre pastores, é o assunto que se fala entre os membros, é o assunto que se fala nas casas, é o assunto que se fala entre os casais, é o assunto que se fala entre os pais e filhos neste dia. Quando é que vamos voltar à normalidade? É num tempo como este, em que nós não sabemos em quem esperar ou de quem virá a palavra que nos trará segurança. O Trump já está dizendo que as igrejas devem voltar, devem se abrir. E está esperando agora o pronunciamento dos governantes, mas dos governadores. A coisa está assim, mas quem vai paralisar este vírus? Quem vai paralisar? A questão é uma questão da sobrevivência. É da normalidade, é da economia, um monte de questões são colocadas, é um tremendo pesadelo, mas no meio deste pesadelo, Deus vem nos chamar para olhar para Ele, para confiar nele, para descansar nele, para nos achegarmos a Ele, para clamarmos. Antes de tudo, o Senhor está buscando das nossas vidas o clamor. Clamem a mim, busquem, insistam, porque na medida que nós estamos clamando, o nosso pensamento, o nosso coração está voltado para Deus. E aquele que está perto de Deus, aquele que está ocupando a sua vida com Deus, não tem tempo para o desânimo, para o desespero, para a angústia, para a insegurança. Mesmo que estejamos no meio do pesadelo, mas o alvo é o Senhor a todo tempo. O salmista não desanimou, ele clamou no meio do seu pesadelo. Ele ousou usar uma fé ainda mais estrondosa. E a usou na medida, no tamanho da sua circunstância, do seu desespero, da sua noite. Certamente Deus não permitirá a nossa queda. Ele nos amou com um eterno amor. O Senhor, Jeremias 31:3, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Fala de Israel, fala de nós, fala da igreja, fala dos seus, fala dos que ele tem chamado para viver e para caminhar diante dele. Portanto, ele seguramente providenciará para que sejam vindicados, para que sejam socorridos, que sejam vingados, que sejam respondidos. Deus é o juiz.
o supremo juiz. Deus de um lado e os juízes iníquos do lado oposto. O que Deus demanda é que seu povo persevere em abrir o coração a Ele. Ele responde às suas súplicas, a súplica dos que continuam a clamar dia e noite. Ele vai colocando esses pontos e vão se destacando esses pontos. Aquela mulher clamava dia e noite. Deus está dizendo um clamor contínuo. Além do mais, o juiz perverso finalmente concedeu o socorro necessário. O Deus Santo fará isso com prontidão. Embora pareça, o verso 7, parte B diz, embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. É possível que surja a pergunta, a palavra depressa não está em conflito com o fato do que o regresso do Filho do Homem para julgar ainda não se concretizou? A resposta deve ser: o Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns a têm por demorada, senão que ele é paciente ou longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o que diz 2 Pedro 3:9. Ele não retarda, ele vem no tempo certo. E nós que ficamos aí angustiados, querendo uma resposta ao nosso tempo, mas a resposta virá e não virá fora do tempo, embora pareça que demore, mas está vindo no tempo de Deus. Uma vez chegado o tempo oportuno, o Senhor agirá com rapidez. É interessante observar com que rapidez se desenvolverão os diversos acontecimentos escatológicos. Nós estamos estudando aí Apocalipse e estamos vendo. Os crentes que ainda não tiverem morrido serão transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. É instantâneo. Como Deus age, como Deus trabalha. Podemos entrar aqui por vários pontos, trazendo essa questão dos tempos finais, da escatologia, da volta de Jesus. Mas vamos aqui olhar alguma coisa entre o contraste entre ele e o juiz injusto da parábola. É indescrivelmente agudo, há uma diferença enorme. E o que é que nos garante essa resposta do Senhor? É este amor, o amor com que Ele nos ama, o amor com que Ele ama os seus chamados, os seus escolhidos. É a garantia de que todas as suas preciosas promessas, descritas em passagens várias das Escrituras, como, por exemplo, que aqui dá uma meditação profunda se parássemos nesses textos, como Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isaías 43, 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Coríntios 10 e 3, olha quanta mensagem, o Senhor dizendo: persevera porque eu sou o Deus da promessa. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para vocês, para que vocês a possam suportar. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia! Essas promessas se cumprirão na vida de todos aqueles filhos de Deus que sofrem perseguição através dos séculos que precedem a vinda do Senhor, o que Ele nos chama apenas para que nós venhamos a perseverar. Concluindo, contudo,
quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ainda encontrará homens clamando, buscando esta fé estrondosa no meio da noite sendo exercida? Não pode haver dúvida sobre o fato de que ainda haverá crentes na terra quando o Filho do Homem voltar. Aleluia! Nós vamos estar incluídos neste, e a mensagem do Senhor é para que nós nos animemos. O objetivo da parábola é levar o pesadelo para Deus e insistir que Deus lide com ele e que depois depois confiar sua vida ao Deus de todos os pesadelos. Leve a ele. Nesta manhã, leve a ele todo o teu pesadelo como o salmista levou. Se nós resistirmos em silêncio, desanimaremos, ficaremos cínicos. Mas Jesus diz, ore sempre, não desanime. Essa é uma boa palavra para a sociedade sobrecarregada de pesadelos. Ore sempre, não desanime. Aleluia! Esta é a chave, esta é a mensagem. É isso que o Senhor quer nos comunicar nesta manhã, para que a nossa fé continue forte, estrondosa. Que Deus venha te animar nesta manhã, haja uma visitação de fé, haja uma unção nova sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que você seja encorajado nesta manhã a confiar no Senhor, a se lançar nos braços do Senhor, a exercer toda a sua fé no Senhor, a colocar todas as suas questões diante do Senhor. Elas não cairão por terra, suas orações não se perderão e serão respondidas no tempo propício do Senhor, no tempo que Deus preparou para que a resposta venha. Enquanto isso, Ele está trabalhando na sua vida. Enquanto isso, é tempo de crescimento, de amadurecimento, de comunhão, de relacionamento. Tempos como esse vêm para que nós venhamos a nos lançar nos braços do Senhor, para que nós venhamos usar e exercer esta fé que é acima, aleluia, dos pesadelos. Nós temos uma caminhada além do pesadelo. Pesadelo nenhum vai ficar aí retendo a nossa vida. Mas nós, aleluia, como fez um salmista, vamos lançando em insistência, como Jesus diz, orando dia e noite, clamando dia e noite, confiando nele a todo tempo e a todo instante. E nós seremos surpreendidos, porque dormiremos em pesadelo e acordaremos em dança, em alegria, porque Ele muda o nosso luto, a nossa tristeza em dança, em alegria. E o nome dele continua por séculos e séculos sendo louvado, engrandecido e magnificado. E esse louvor que nós estamos aqui dando nesta manhã, nós o faremos, aleluia, na eternidade. Nós continuaremos, nós nos juntaremos com aqueles que já na eternidade estão diante dele, dizendo, santo, santo é o Senhor, aleluia, o Deus bondoso, o Deus grandioso. Deus o abençoe. Vamos neste momento orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso clamor, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas apreensões, todas as nossas dificuldades nesta manhã. Vamos colocar diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Deus é bom e a sua bondade